Olá, graça e paz, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui para continuar a nossa série de reflexões com base no livro de John Blanchard, Aonde está Deus quando as coisas vão mal. Nós estamos já caminhando para a reta final e desde os nossos primeiros vídeos a gente tem recapitulado aqui as ideias do autor, vídeo a vídeo, visto a construção contínua na linha de raciocínio que John Blanchard vai tratando aqui na sua obra. Em suma, nós tratamos no vídeo da semana passada sobre a pessoa de Cristo. É claro que o vídeo foi um breve tratar deste assunto, visto ser muito amplo. Eu ainda busquei trazer outras fontes além do nosso livro para que nós venhamos a compreender o quão é importante que todos tenham um conhecimento sobre Jesus e principalmente um cristão. É muito triste nós conhecermos alguém que se diz cristão. Hoje em dia talvez a nomenclatura mais usada é alguém que se diz evangélico, que desconhece o evangelho e consequentemente desconhece Cristo Jesus, aquele que é a boas novas, né? É a boa notícia para todos nós. Então, em resumo, nós tratamos da pessoa de Cristo Jesus, o que o autor está tratando desde o começo do livro e vai continuar fazendo isso até o final, mas no vídeo passado isso foi mais enfático, tá certo? E a partir disso, o autor está continuando assim a sua linha de raciocínio, e aqui a linguagem minha, né, está funilando a fim de concluir a sua obra, a sua reflexão quanto ao problema do mal e do sofrimento, e ele vai trabalhar isso de modo mais claro nas próximas páginas do seu livro, nas páginas finais, o que eu vou buscar dar uma ênfase também aqui nos próximos vídeos, tá certo? Então a ênfase que ele busca tratar e dar aqui ao seu conteúdo é de que Deus não está por fora, não está distante diante do sofrimento, muito pelo contrário, ele está por dentro de tudo que acontece. E como nós vamos perceber, se você tem tido sensibilidade dentro do assunto que nós estamos abordando, nós vamos perceber que ele está lidando com esse problema do mal e do sofrimento há muito tempo e de uma maneira inigualável. Enquanto muitos se levantam e argumentam de que Deus não está fazendo nada diante do mal e do sofrimento, quando sinceramente analisamos a situação, é o que nós estamos buscando fazer, nós percebemos que Deus age de uma maneira como jamais ninguém agiu ou agirá lidando com o problema do mal e com o problema do sofrimento. E é interessante a gente pensar isso, né? Porque a questão de Deus estar tratando deste assunto é em virtude da nossa pequenez, da nossa depravação, da nossa limitação como seres humanos. E quando Deus trata deste problema na pessoa de Cristo Jesus, isso para nós fica muito evidente o quanto é importante, o quanto nós precisamos conhecer mais de Cristo, aprender dos seus exemplos, e mais além do que aquele grupo, sabe aquele grupo de pessoas que tem Jesus como Jesus é legal, Jesus é bacana demais, né? Mas ouve falar de Jesus de modo muito distante e não tem buscado um relacionamento pessoal com Cristo, que é o que as Sagradas Escrituras nos direcionam, né? O autor ele vai usar aqui neste tópico, o qual se chama O Salvador que Sofreu, um exemplo e uma ilustração das mais brilhantes que eu já li, já ouvi. E esta ilustração já tem um tempinho de caminhada, né? Este exemplo aqui, esta ilustração que o autor vai usar, foi escrita por volta dos anos de 1960. Depois, no final,
talvez no último vídeo, possivelmente no último vídeo, eu vou trazer aqui a referência da onde o autor pegou algumas referências do seu livro, ilustrações aqui, porque vai ser ponto-chave da gente terminar a última parte deste livro, né? Mas quero dizer que essa ilustração já tem um tempo de estrada, mas o autor vai usá-la aqui. Eu queria fazer de modo diferente no nosso vídeo. Eu quero colocar aqui uma narração que está disponível também no site da Fiel, do áudio e-book deste livro, e enfatizando algumas coisas sobre este exemplo muito bem dado, né, a fim de ilustrar a todos nós, né, a importância e como Deus tem tratado de modo inigualável, né, a palavra é essa, inigualável, o problema do mal e do sofrimento. Preste muita atenção, se atente aí quanto a esta ilustração. No final dos tempos, bilhões de pessoas se apresentaram diante do trono de Deus. Muitas retrocederam ante a luz que resplandecia diante delas. Mas alguns grupos que estavam na frente conversavam veementemente, não com temor servil, e sim com agressividade. Deus pode nos julgar? Como ele pode saber algo a respeito do sofrimento? Questionou uma moça ousada. Ela puxou com rapidez a manga de sua veste para mostrar o número tatuado de um campo de concentração nazista. Suportamos terror, espancamento, tortura, morte. Em outro grupo, um homem curvou seu pescoço dizendo: "O que vocês acham disso?" Ele perguntou mostrando uma horrível marca de corda. Linchado por ser negro e não por cometer algum crime. Em outra multidão, uma estudante grávida com olhos taciturnos murmurou: "Por que eu tive de sofrer? Não foi minha culpa." Espalhados ante o trono, havia milhares de grupos como esses. Cada pessoa tinha uma queixa contra Deus por causa do mal e do sofrimento que Ele, Deus, havia permitido nesse mundo. Quão feliz estava Deus em viver no céu, onde tudo era doçura e luz, onde não havia lágrima, nem medo, nem fome, nem ódio. O que Deus sabia a respeito de tudo que os homens tinham sido obrigados a suportar neste mundo? Deus leva uma vida muito tranquila, eles diziam. Cada grupo apresentou seu líder, escolhido por haver sofrido mais do que os outros daquele grupo. Um judeu, um negro, alguém de Hiroshima, uma pessoa que fora horrivelmente afligida por artrite e uma criança teratogênica. No centro da aglomeração, eles conversavam entre si. Por fim, estavam prontos para apresentar o seu caso e o fizeram com muita perspicácia. Antes de se qualificar para ser o juiz deles, Deus tinha de suportar o que eles haviam suportado. Haviam chegado ao veredito de que Deus fosse condenado a viver na terra como homem. Deveria nascer como judeu, a legitimidade do seu nascimento teria de ser questionada. Ele deveria realizar uma obra tão difícil que a sua própria família pensaria que ele estava louco quando tentasse realizar essa obra. Ele deveria ser traído por seus amigos íntimos, enfrentar falsas acusações, ser julgado por um júri preconceituoso e condenado por um juiz medroso. Deveria ser torturado e, por fim, entender o que significa ser terrivelmente abandonado e deixado solitário. Depois, ele deveria morrer em agonia, de tal modo que não haveria dúvidas quanto à sua morte, e grande número de testemunhas deveriam comprová-la. Enquanto cada líder anunciava a parte de sua sentença, um intenso murmúrio de aprovação saiu dos lábios das pessoas ali reunidas. Quando o último líder terminou de proferir a sentença, houve um silêncio prolongado. Ninguém proferiu nenhuma palavra. Ninguém se mexeu, pois todos sabiam que Deus já havia cumprido a sua sentença. Tremendo isso, né? Se você prestou atenção atentamente em cada trecho e cada palavra dessa ilustração, escrita há tanto tempo,
você pôde comprovar o quanto é tremendo. Enquanto muitas pessoas, a humanidade como um todo, nós nos incluímos neste grupo de pessoas que tentam viver a melhor vida, ter os melhores prazeres, passar por situações somente boas e positivas, evitando todo o mal e sofrimento. E um aspecto, isso em parte não é errado, ninguém quer por si somente sofrer, mas às vezes nós preferimos que o outro sofra, ao invés de eu passar a dificuldade que tenho que passar, ao invés de lidar com os problemas que eu mesmo causei. Sinceramente, pense e reflita sobre isso. Nós temos uma facilidade muito grande em terceirizar o problema, a dificuldade. Ninguém facilmente entrega algo para outra pessoa, falar isso aqui é muito bom e faz isso de bom grado. Nós queremos as coisas boas para nós. E se alguém tiver de sofrer, que seja outra pessoa. Quando nós sinceramente olhamos para a nossa condição e nós percebemos tudo isso com a ilustração aqui demonstrada, nós vemos que Deus demonstra o seu amor em Cristo Jesus, sofrendo por nós, passando o que nós deveríamos passar. Em matéria e assunto de sofrimento e de lidar com o problema do mal, Deus está muito à frente de nós. Deus faz aquilo que nenhum de nós seria capaz de fazer. A fim de concluir e terminar esta nossa reflexão deste tópico, bem objetivo, bem direto, mas com o intuito de nossa reflexão ficar ainda mais clara, né? De termos ainda mais clareza quanto a isso, eu quero pontuar algumas coisas bem chave aqui, bem importantes. A primeira delas é de que nós devemos conhecer mais a Bíblia Sagrada. Nós devemos investir mais tempo em conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós nos sentimos abandonados, nós devemos lembrar de Cristo Jesus. Quando de alguma maneira nós, motivados por tantas coisas, tentarmos argumentar e levantar questionamentos contra Deus, possamos olhar para Cristo Jesus. Isso é importantíssimo para a nossa vida. Assim como quando questionados por outras pessoas sobre dificuldades, sobre sofrimento, sobre a questão e a problemática do mal no mundo, nós podemos apresentar a Cristo Jesus para outras pessoas com mais clareza, com mais firmeza, mostrando e apresentando de que Deus sim tem lidado há muito tempo de uma maneira tremenda com o problema do mal e do sofrimento. Que Deus guarde a mim, guarde a você, guarde as nossas vidas, as nossas famílias. Que Deus guarde o nosso país a lidar e sair dessa situação problemática que enfrentamos. Nós, como povo de Deus, que também enfrentamos. Mas que em meio a tudo isso, nós possamos sempre ter a convicção de que o Senhor, em Cristo Jesus, tem lidado profundamente com a problemática e a questão do sofrimento e do mal no mundo. Um forte abraço.